Olá, irmãos em Cristo. Eu me chamo Marina Morim. Mais uma vez estou aqui com vocês para darmos continuidade com a leitura das Escrituras na nossa busca incessante pelo nosso Deus Criador, para conhecê-lo, para nos aproximar, para estarmos andando lado a lado com Ele e podermos ser transformados pela palavra, pelo poder da palavra de Deus deixada para nós aqui na terra. Nós estamos no livro de Salmos e daremos início com o Salmo 63 e leremos 5 salmos no dia de hoje. Mas antes, estaremos orando ao nosso Deus Criador. Oremos. Senhor Deus e Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, Senhor. Nos colocamos hoje diante da tua presença, mais uma vez, Pai, com alegria. Com alegria, Pai. Queremos louvar ao teu nome. Louvado seja o Deus Criador. Louvado seja o nosso Senhor. Louvado sejas tu, Pai. Com grande alegria, hoje, louvamos a Ti por tudo quanto Tu és, pelas maravilhas feitas por Tuas mãos, pela bênção que o Senhor tem derramado em nossas vidas, transformando o nosso ser. Nós cremos, Pai, na Tua palavra, cremos em Seu Filho, Jesus Cristo. Cremos em Ti, Pai. Cremos no Seu plano de salvação. E queremos estar debaixo, Senhor, das Tuas asas. Hoje, Pai, pedimos mais uma vez que o Senhor esteja conosco, nos abençoando, para darmos continuidade, Pai, com o estudo da Sua palavra, para que o conhecimento seja transmitido a nós e que nós possamos entender aquilo que Tu queres e requeres de nós. Eu entrego a vida dos meus irmãos que estão participando da leitura, aonde quer que eles estejam neste momento, Pai, em qualquer momento do tempo, que não fiquemos presos somente aqui. O Senhor não está preso ao tempo. Aonde quer que essa palavra vá, no tempo que ela for, que ela venha ser refrigério, fonte transformadora de Deus, da porção que o Senhor deixou para nós aqui na terra. Em nome de Jesus. Amém. Estamos no livro de Salmos e, como falei, vamos dar início ao Salmo 63. Davi anela pela presença de Deus. Salmo de Davi quando estava no deserto de Judá. 63. Ó Deus, Tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua fortaleza e a Tua glória, como te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver. Em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de Ti na minha cama e meditar em Ti nas vigílias da noite, porque Tu tens sido o meu auxílio. Jubiloso cantarei, refugiado à sombra das Tuas asas. A minha alma te segue de perto, a Tua destra me sustenta.
Mas aqueles que procuram a minha vida para destruírem, não irão para as profundezas da terra. Cairão à espada, serão uma ração para as raposas, mas o rei se regozijará em Deus. Qualquer que por ele jurar se gloriará, porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. Salmo poderosíssimo, né, irmãos? Aqui no versículo 7. Porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. Louvado seja. Salmo 63, versículo 7. Continuando. Davi suplica a Deus que guarde a sua vida e espera que lhe o conceda. Salmo de Davi para o cantor. Salmo 64. Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração. Livra a minha vida do horror do inimigo. Esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram as suas línguas como espadas e armaram por suas frechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto. Disparam sobre ele repentinamente e não temem. Firmam-se em mau intento, falam de armas laços secretos, falam de armar laços secretamente, e dizem: quem os verá? Fazem indagações maliciosas, inquirem tudo o que se pode inquirir, até o íntimo de cada um e o profundo do coração. Mas Deus disparará sobre eles uma seta, e de repente ficarão feridos. Assim eles farão com que as suas línguas se voltem contra si mesmos. Todos aqueles que os virem fugirão, e todos os homens temerão e anunciarão a obra de Deus, e considerarão prudentemente os seus feitos. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Profundo, né? Salmo 64, versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Continuando, irmãos. Davi louva a Deus e dá-lhe graças pelas bênçãos recebidas. Salmo e cântico de Davi para o cantor. Salmo 65. A ti, ó Deus, espera o louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Ó tu, que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Prevalecem as iniquidades contra mim, mas tu perdoas as nossas transgressões. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhes e fazes chegar a ti, para que habite em teus átrios. Nós seremos satisfeitos da bondade da tua casa e do teu santo templo. Com coisas tremendas de justiça nos recompensarás. Ó Deus da nossa salvação, tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. O que pela sua força consolida os montes, cingindo de fortaleza, e o que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. E os que habitam nos fins da terra temem os teus sinais. Tu fazes alegres as saídas da manhã e da tarde. Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Enches de água os seus sulcos, regulando a sua altura. Amolece-la com
há muita chuva, abençoa as suas novidades. Coroas o ano da tua bondade, e as tuas veredas destilam gordura. Destilam sobre os pastos do deserto, e os outeiros cingem-se de alegria. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de trigo. Por isso eles se regozijam e cantam. Eu vejo muito aqui nesse salmo trazendo o poder de Deus, falando sobre a terra, né, em que nós vivemos. Basta só a gente olhar para as maravilhas que há na terra. Quão perfeito. Quando a gente vai numa praia, quando a gente vai numa montanha, a gente observa. Quando a gente olha para os céus, a gente vê a imensidão da sabedoria e do poder de Deus. Quem poderia ajuntar a porção seca e deixar e separar e pôr limite na porção molhada, nos mares? Quem teria poder para segurar as estrelas, para que elas ficassem lá no firmamento, a qual ele estabeleceu? O nosso Deus. Eu gostei muito do versículo 9 que diz: Tu visitas a terra e a refrescas. Tu a enriqueces grandemente com o rio de Deus, que está cheio de água. Tu lhe dás o trigo, quando assim a tens preparada. Então fala que Deus prepara e depois ele a abençoa, né? Ele visita e a refresca. Continuando. Cântico de louvor a Deus pelas suas grandes obras. Cântico e salmo para o cantomor. Salmo 66. Louvai a Deus com brados de júbilo, todas as terras. Cantai a glória do seu nome. Dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão terrível és tu nas tuas obras, pela grandeza do teu poder. Se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adorará e te cantará louvores. Eles cantarão o teu nome, Sela. Vinde e vê as obras de Deus. É terrível nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Glória a Deus! Passaram o rio a pé. Ali nos alegremos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Sela. Bendizei, povos, ao nosso Deus, e fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que sustenta com vida a nossa alma, e não consente que resvalem os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos afinaste como se afina a prata. Tu nos meteste na rede, afligiste os nossos lombos, fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas trouxeste-nos a um lugar de abundância. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos, que haviam pronunciado os meus lábios, e dissera a minha boca quando eu estava na angústia. Louvado seja. Oferecer-te-ei holocaustos de animais nédios, com odorante fumo de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Sela. Vinde e ouvi, todos os que te temeis a Deus, todos os que temei a Deus. E eu contarei o que ele tem feito à minha alma. A ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas, na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus,
que não rejeitou a minha oração, nem desviou de mim a sua misericórdia. Tremendo, né, irmão? Quando fala aqui, Salmo 66, versículo 19. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Louvado seja Deus. Continuando. O reino de Deus abrange toda a terra. Salmo e cântico para o cantor sobre Neginote. Salmo 67. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, Sela, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra, Sela. Louvem-te a ti, ó Deus, os povos, louvem-te os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra o temerão. No versículo 4 do Salmo 67 diz: Alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade. Com equidade, ele fala que é sobre, baseado naquilo que é a necessidade daquele povo. E não igualdade. A igualdade diz que todos somos iguais, mas equidade fala da necessidade individual de cada um. No caso de julgar aos povos com equidade dos povos, né? Entendendo que aqui é uma revelação, porque eu já ouvi muitas vezes algumas pessoas falando que o pecado vai te levar ao inferno. Ok, eu concordo, mas o que também já ouvi dizer, e eu acredito nisso, é que a gente não vai estar no inferno. Quem for para o inferno não vai estar no inferno porque ele pecou, mas na verdade porque não se arrependeu. Porque até nós que vamos subir, cremos em Cristo Jesus que vamos subir, por quê? Porque nos arrependemos. E tem que ser todo dia, sobre tudo quanto nós tivermos feito. Então, sobre os nossos pecados, nós nos arrependemos e por isso teremos a oportunidade de ser chamados filhos de Deus e coabitar com Ele. Mas muitas das vezes a pessoa, já ouvi falar que todos, como se todos fossem, aquela expressão mundana que fala, todos fossem farinha do mesmo saco. Todavia, atualmente, eu tenho ouvido pastores falando, estudiosos, e isso vai de encontro ao meu coração. E aqui está, eu vou sublinhar, está uma verdade. Porque o que diz? Diz que alegrem-se e regozijem-se as nações, pois julgará os povos com equidade. No sentido de que aqui a nossa nação brasileira, nós temos uma cultura. Na verdade, nós temos muitas culturas, né, inseridas, mas, no modo geral, nós nos igualamos em alguns aspectos, independente da região onde nós estejamos no Brasil. Aí, quando você vai lá para os Estados Unidos,
é uma outra cultura. Aí sim nós podemos dizer uma outra cultura, é totalmente diferente. Aqui a gente vai encontrar divergências, às vezes no sotaque, às vezes no comer, às vezes no falar. Mas a gente vai, nunca assim é uma diferença unânime, né? Vai encontrar igualdades na forma de viver também. Mas lá fora, aí sim a gente pode dizer, em outros países, esse povo vive diferente. Esse povo vivendo diferente, o que eu quero dizer é que nós temos crenças, entendimentos, fomos ensinados de formas diferentes, vivemos de formas diferentes, pensamos de formas diferentes. Os objetivos, muitos dos que temos aqui na Terra, no Brasil, desculpa, às vezes não temos lá em outro país. Então, os princípios, então, eles mudam de nação para nação. Então, quando vem nessa palavra e fala, pois julgará os povos com equidade, quer dizer, pois julgará os povos com as suas especificidades. Assim como aqui no SUS, né, no nosso Brasil, fala, né, nós vamos atender com integralidade, equidade e... Então, isso quer dizer o quê? Que nós vamos atender de um modo geral a nossa população. Mas o que fala da equidade? A equidade é atender na sua necessidade. E aqui fala que Deus irá julgar os povos com as suas diferenças. É porque somos diferentes. Então, um povo, nós aqui no Brasil temos fartura. Podemos dizer que temos fartura, sim. Existem pessoas na miséria? Existem. Mas, no geral, nós possuímos uma fartura alimentícia. Mas tem países que isso não ocorre. E eu não estou falando só do alimento, estou falando das diferenças de todas as necessidades de todas as áreas. Às vezes, tipo, nós estamos aqui um país que nós temos essa liberdade digital ainda. Então, tem país que não é permitido, as pessoas não têm essa liberdade que nós temos de estar aqui numa plataforma e poder falarmos daquilo que queremos falar. Então, isso significa que somos diferentes. Então, aqui eu tenho liberdade e aqui eu tenho fartura de comida. Aí tem outros povos que vão ter miséria, ausência de alimento e vão ter ausência de tecnologias. Então, isso vai nos diferenciar. Então, fala que ele vai julgar mediante a essas diferenças. Por quê? Porque somos diferentes. Então, ele julgará os povos com equidade. Então, ele é como falam assim, o índio que acredita que não se converteu, não tem salvação para ele? Eu creio que tem também. Eu creio que ele será julgado conforme a sua equidade, conforme a forma com que viveu, a forma com que ele agiu sobre a terra, porque todos somos criação de Deus. E também a palavra, a gente vai ler mais para frente, que diz que toda a terra antes da volta de Cristo conhecerá a palavra. Então, ele vai julgar as ações e vai julgar conforme as diferenças dos povos. Aí eu quero ler mais uma vez o versículo que diz: alegrem-se e regozijem-se as nações, todas elas da terra, pois julgarás os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Ele governará as nações sobre a terra.
Esse é o foco, né, irmãos? É o mais importante. Já pensaram nisso? Num reino no qual o nosso Cristo vai estar reinando sobre toda a terra. Toda a terra. E toda a promessa. E fazendo como a oração mesmo que Ele nos deixou, sendo na terra como é no céu. Somente até aqui, irmãos. Eu desejo que os irmãos fiquem com a paz do Senhor.